do meu voto inicialmente sobre as questões prévias. Como anteriormente mencionado no relatório, o presente mandado de segurança foi impetrado em 12 de março de 2007 contra a presidência da Câmara dos Deputados pelo fato de esta haver admitido o processamento de recurso que o senhor líder do PT interpôs contra a decisão denegatória de questão de ordem, por ele próprio suscitada, em face do deferimento pela mesa de requerimento de instalação de CPI destinada a investigar as causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737 da Gol, voo 1907, e um jato Legacy da American Excel Air, com mais de uma centena de vítimas. Os ora impetrantes, depois de questionarem a admissibilidade e o processamento do recurso em causa, sustentam, nesta sede mandamental, que o provimento pelo plenário da Câmara dos Deputados de mencionado recurso terá, como consequência inevitável, a extinção da própria investigação parlamentar, objeto do requerimento de instituição de CPI, fato esse que efetivamente veio a ocorrer na sessão de 21 de março de 2007, quando, consoante esclarece o senhor presidente da Câmara em suas informações, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o recurso por 308 votos favoráveis contra 141 desfavoráveis, dando razão ao autor da questão de ordem. O senhor líder do PT, ao se manifestar na condição de litisconsorte passivo necessário, formulou questões prévias, cujo exame se impõe, desde logo. Com efeito, ao produzir a sua contestação ao presente mandado de segurança, o litisconsorte passivo necessário sustentou a impossibilidade de se conhecer desse rito mandamental, alegando, em síntese, primeiro, perda do objeto desta ação, tendo em vista que no julgamento do recurso pelo plenário da Câmara dos Deputados, a minoria parlamentar não conseguiu ratificar o número mínimo de subscritores exigido pelo texto constitucional. Eis que, das 211 assinaturas iniciais apostas ao requerimento número tal, apenas 141 deputados mantiveram sua convicção e ratificaram, no momento processual e regimental oportuno, ou seja, na votação em plenário do recurso número tal, o entendimento acerca do cumprimento dos requisitos constitucionais do citado requerimento. Segundo, inexistência de liquidez dos pressupostos fáticos, em que se apoia a pretensão mandamental deduzida pelos impetrantes. E terceiro, impossibilidade constitucional de o Supremo Tribunal Federal apreciar a controvérsia, considerada a existência de matéria preponderantemente regimental. Aprecio, senhora presidente, desse modo, a primeira questão preliminar, suscitada pelo litisconsorte passivo necessário, referente à alegada ocorrência na espécie de situação configuradora de prejudicialidade desse mandado de segurança, tendo em vista o resultado do julgamento que, emanado do plenário da Câmara dos Deputados, culminou por acolher o recurso interposto pelo senhor líder do PT. Em seguida, senhora presidente, eu exponho as razões nas quais o senhor líder do PT se apoia para sustentar o reconhecimento pretendido por ele dessa situação de prejudicialidade. Sustenta o líder do PT, em suas razões, que, quando do julgamento do recurso em plenário da Câmara dos Deputados, do recurso interposto pelo líder do PT, a minoria conseguiu apenas 141 votos, quando, na verdade, deveria, pelo menos, para ratificar a sua intenção, obter 171 votos, ou seja, o terço constitucional mínimo. Eu vou expondo essas razões todas e digo, senhora presidente, que é inacolhível esse fundamento, no sentido de que estaria prejudicada a ação mandamental, pelo fato de que o requisito constitucional, página 9, concernente à observância de 1/3, no mínimo, para a criação de determinada CPI, refere-se à subscrição do requerimento de instauração da investigação parlamentar.
página 9, que traduz exigência a ser aferida no momento em que é protocolado o pedido junto à mesa da Casa Legislativa, tanto que, diz o regimento interno da Câmara dos Deputados, aspas, depois de sua apresentação, depois da apresentação do requerimento à mesa, não mais se revelará possível a retirada de qualquer assinatura. Vê-se que esse pressuposto constitucional, subscrição de 1/3 no mínimo, situa-se na gênese do ato de criação da CPI, de qualquer CPI, devendo ser aferido, por tal razão, no instante mesmo em que o requerimento é apresentado à mesa da Casa Legislativa competente, não sendo exigível, em consequência, à minoria parlamentar o dever de ratificar ou de confirmar em plenário, em momento ulterior, a vontade, já legitimamente manifestada, dos subscritores do pedido de investigação parlamentar. Na realidade, o acolhimento dessa tese, sustentada pelo senhor líder do PT, além de transgredir diretamente o que dispõe o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, representaria um encargo não legitimado pelo texto constitucional, que culminaria por frustrar até mesmo a instauração de qualquer inquérito parlamentar. Convém assinalar que o requerimento de criação da mencionada CPI, subscrito por 211 parlamentares, número que corresponde a muito mais do que 1/3 dos membros da Câmara, foi regularmente apresentado à mesa da Casa Legislativa, que reconheceu, então, atendidas as exigências constitucionais, notadamente aquela concedente ao mínimo de subscritores, não se justificando, assim, a alegação do litisconsorte passivo necessário de que não teria havido, com o julgamento do recurso 14 de 2007 pelo plenário da Câmara, aspas, a ratificação, fecha aspas, e a confirmação da vontade dos parlamentares subscritores. Por isso, eu rejeito essa primeira questão prévia, senhora presidente. O eminente relator destaca para exame do plenário a primeira preliminar de prejudicialidade. Colhe os votos. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, excelência. Ministro Lewandowski. Também rejeito. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda Pertence. Também eu. O relator prossegue. Examina a segunda questão preliminar. A segunda questão preliminar, eu faço um resumo, começando aqui na página 11. Sustenta-se a iliquidez dos fatos. Ao contrário, os impetrantes, quando ajuizaram esta ação de mandado de segurança, instruíram-na adequadamente com todos os elementos documentais, então, existentes, porque o ajuizamento se deu antes do pronunciamento do plenário da Câmara dos Deputados. Posteriormente, com as informações, sobrevieram novos documentos que os impetentes, obviamente, não poderiam produzir no instante em que ajuizaram esta ação de mandado de segurança. Na página 17, eu digo o seguinte, é claro que a jurisprudência do Supremo reconhece que se impõe ao impetrante demonstrar, desde logo, mediante prova documental inequívoca, não é, a liquidez dos fatos, para que não haja qualquer controvérsia. Mas, no caso, não existe, tanto que eu digo na página 17, o exame desses autos revela que se produziram, com a impetração mandamental, elementos essenciais à exata compreensão da matéria em debate, bastando referir, dentre outras peças documentais, aquelas reproduzidas, por cópia ou não, concedentes ao requerimento de criação da CPI, acompanhado da respectiva justificação, à conferência e ao reconhecimento da satisfação da exigência do número mínimo de assinaturas, sempre colocando entre parênteses a página dos autos onde isso se acha, ao ato da presidência da Câmara dos Deputados, que reconheceu formalmente a criação da CPI, à suscitação e ao indeferimento da questão de ordem formulada pelo senhor líder do PT, à interposição e ao processamento do recurso deduzido contra o indeferimento da referida questão de ordem e à outorga de efeito suspensivo pelo plenário da Câmara dos Deputados ao recurso 14 de 2007. Demais disso, e prestadas as informações pelo eminente senhor presidente da Câmara, documentaram-se ainda fatos supervenientes à própria impetração mandamental, como o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e a deliberação do plenário da Câmara dos Deputados, acolhendo o recurso interposto pelo senhor líder do PT e invalidando por votação majoritária o ato de criação da mencionada CPI.
Cumpre assinalar, por isso mesmo, que a possibilidade de compreensão dos pontos concernentes ao debate suscitado na presente causa, além de ampla, decorre de maneira imediata dos próprios documentos que a parte impetrante, ela mesma, produziu ex ante, quando da impetração deste mandado de segurança. A situação versada nos autos reveste-se de evidente liquidez, eis que a pretensão deduzida nesta sede mandamental tem suporte documental em provas juridicamente idôneas que permitem compreender, delimitar e examinar a controvérsia constitucional veiculada nessa causa. Por isso também rejeito essa segunda questão, senhora presidente. Portanto, o eminente relator coloca em destaque a segunda preliminar, suscitada pelo litisconsorte Passivo não é? necessário. Passivo É o necessário, nível do segundo a pedido. qual não estaríamos diante de fatos líquidos. Colhe os votos. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator. Ministro Lewandowski. Ministro Eros Eu, embora Grau. estivesse ali, acompanhei todo o voto do ministro relator, de modo que posso dizer que o acompanho. Ministro Joaquim Barbosa. relator. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Sepúlveda Pertence. Portanto, decisão unânime do plenário com relação à segunda preliminar nos termos do voto do relator. Vossa Excelência prossegue. Senhora presidente, ao sustentar a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal conhecer da presente ação mandamental, também o litisconsorte passivo necessário apoiou-se nas seguintes razões que eu reproduzo aqui na página 19, basicamente salientando que o recurso manejado pelo senhor deputado Luiz Sérgio encontra seu fundamento de validade no regimento interno da Câmara, não tendo havido, a toda evidência, qualquer exorbitância ou ilegalidade na sua admissão e provimento. Afirma-se que, tendo a Câmara dos Deputados definido em toda a sua essência a inviabilidade constitucional do requerimento número tal, prejudicados encontram-se os pedidos liminares formulados na peça vestibular, na medida em que seu eventual deferimento, que se admite apenas para argumentar, implicaria na declaração de invalidade e até mesmo inconstitucionalidade das normas regimentais recursais e, nessa quadra, da possibilidade do Poder Judiciário intervir na seara interna corporis. Digo eu, a partir da página 20, entendo não assistir razão ao litisconsorte passivo necessário, porque, ao contrário do que por ele sustentado, a discussão nesta causa não se cinge a um debate de caráter meramente regimental. Eis que o fundamento em que se apoia esta impetração concerne a alegação de ofensa a direitos impregnados de estatura constitucional, o que legitima por si só, afastado do caráter interna corporis do comportamento ora impugnado, o exercício pelo Supremo Tribunal Federal da jurisdição que lhe é inerente. Menciono, nesse ponto, um fragmento do parecer, do douto parecer do eminente Procurador-Geral da República, e faço, a partir da página 21, uma série de considerações, senhora presidente, relembrando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o controle jurisdicional de abusos praticados por qualquer instância de poder, ainda que por órgãos do Poder Legislativo, não ofende o princípio da separação de poderes. E digo eu, então, na página 24, senhora presidente, com a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das liberdades e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, inclusive aqueles assegurados às minorias nas câmaras legislativas, como o direito de oposição e a prerrogativa de fazer instaurar comissões parlamentares de inquérito, atribuiu-se ao Judiciário a função eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, quando seus órgãos, agentes ou até mesmo grupos majoritários que atuam no Parlamento incidirem, por exemplo, em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais no desempenho de sua competência institucional. A qualificação constitucional do direito subjetivo invocado pelos ora impetrantes, que alegam, enquanto integrantes da minoria parlamentar na Câmara dos Deputados, desrespeito à prerrogativa que lhes é assegurada pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, apresenta-se claramente evidenciado no caso em exame, em ordem a viabilizar o conhecimento por esta Corte da presente ação de mandado de segurança, eis que a controvérsia instaurada nesta
nesta sede processual, não se resume, não se reduz, nem se degrada à condição de um tema revestido de caráter meramente regimental. Ao contrário, as alegações deduzidas pela parte impetrante põem em evidência a inquestionável magnitude constitucional do fundamento jurídico em que se apoia esta impetração, notadamente se considerarem os precedentes já estabelecidos na matéria por esta Corte. E menciono, dentre outras decisões, aquelas proferidas no julgamento da DIN 3.619 São Paulo Eros e MS 24.831, de que eu próprio fui relator. É importante assinalar e relembrar, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal, não desconhecendo as delicadas questões que podem surgir das controvérsias instauradas em torno de matérias que transitam entre a esfera do direito e o domínio da política, consolidou orientação jurisprudencial firmada desde a primeira década republicana. Relembro o HC 1073, de que foi relator o saudoso ministro Lúcio de Mendonça, decisão proferida em 1898 e desenvolvida ao longo do período histórico subsequente, notadamente durante a Primeira República, refiro-me a uma série de precedentes aqui, no sentido de reconhecer plenamente legítima a intervenção do Poder Judiciário, sempre que provocado a amparar direitos e garantias de natureza constitucional, quando alegadamente desrespeitados por atos dos poderes políticos, sem que os magistrados e tribunais, ao assim procederem, incidam em transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes, tal como essa Suprema Corte, fiel à sua elevada missão institucional, tem proclamado com especial ênfase. Essa compreensão do tema, que se tem refletido historicamente na prática jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ao longo de todo o período republicano, em torno da cognoscibilidade das denominadas questões políticas, encontra perfeita tradução em douto voto proferido em 1922, pelo saudoso e eminente ministro Guimarães Natal, quando do julgamento do HC número tal, relator ministro Muniz Barreto. E eu transcrevo este trecho do voto do ministro Guimarães Natal, em que Sua Excelência, enfim, conclui dizendo que, dada uma violação da Constituição, parta de quem partir, verse sobre que matéria versar, desde que contra ela se insurja um direito individual lesado e invoque, em processo regular, o amparo e proteção do judiciário, é este, o judiciário, sob pena de incorrer em denegação de justiça, obrigado a conhecer do caso e a julgá-lo. E digo eu, senhora presidente, esses precedentes históricos do Supremo Tribunal Federal situam-se na linha dos grandes julgamentos dessa Suprema Corte, cujas decisões assinalam e acentuam a cada momento que os direitos e garantias constitucionais só se afirmam quando passíveis de eficácia prática e suscetíveis de efetiva concretização, pois tais prerrogativas, asseguradas pela Constituição, inclusive aquelas titularizadas pelas minorias parlamentares, de nada valerão e nenhum significado terão se não forem observadas e plenamente respeitadas, impondo-se até mesmo, se necessário for, a intervenção moderadora dessa Suprema Corte, tal como observou em douto voto o eminente ministro Guimarães Natal, e transcrevo no ponto o trecho desse voto. E digo eu, senhora presidente, em trecho que fiz constar da decisão com que concedi a medida cautelar neste caso. Epitácio Pessoa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal por 10 anos, entre 1902 e 1912, e foi presidente da República entre 1919 e 1922, pronunciando-se certa vez
como senador da República, portanto, como membro do Poder Legislativo, da tribuna daquela alta casa do Congresso Nacional, sobre a decisão proferida por esta Corte Suprema, a propósito do conhecimento de determinada causa, alegadamente revestida de índole exclusivamente política, expendeu considerações que conservam impressionante atualidade em face do quadro atual. Disse, então, Epitácio Pessoa, em tal oportunidade, em pronunciamento parlamentar, com que justificou a plena legitimidade da intervenção do Supremo Tribunal Federal na resolução de litígio que, embora impregnado de componente político, apresentava-se revestido de qualificação constitucional. Esse foi um pronunciamento em 1914. Disse, então, Epitácio, disse, senhor presidente, nesse discurso, que se trata de casos políticos e que o Supremo Tribunal não pode conhecer de questões políticas. Para mim, e nisto nada mais faço do que seguir a opinião dos competentes, o Poder Judiciário tem jurisdição para conhecer de todas as questões políticas, desde que a solução delas seja indispensável à garantia de um direito consagrado em lei ou na Constituição. É importante observar, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal, nesse processo histórico de construção de sua jurisprudência em torno da denominada doutrina das questões políticas, sempre teve presente que o sistema democrático, para subsistir e assim preservar a integridade de suas instituições, deve dispor de mecanismos que lhe permitam conviver com tensões resultantes de litígios subjacentes a antagonismos que se registram na arena política. Um desses mecanismos, cuja atuação permite superar situações de tensão dialética que opõem grupos políticos no âmbito e na estrutura da instituição parlamentar, reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, a quem incumbe, uma vez configurada a controvérsia constitucional, desempenhar função arbitral, que reconstrua e que restaure direitos injustamente lesados. Essa é a missão institucional do Poder Judiciário. Essa é a função moderadora em tema de conflitos institucionais, de que se acha investido por expresso mandato constitucional o Supremo Tribunal Federal. Não foi por outra razão que o egrégio plenário dessa Suprema Corte, ao analisar hipótese semelhante à que se registra na presente espécie, e ao reconhecer que a atividade parlamentar poderia configurar inaceitável obstáculo a direitos impregnados de natureza constitucional, considerou legítima a atuação do Poder Judiciário sempre que invocada a sua intervenção com a finalidade de impedir a perpetração de abusos legislativos ou, quando consumados, de restaurar direitos e garantias injustamente atingidos. Não se pode desconhecer, portanto, a extrema relevância da matéria ora submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, notadamente porque a natureza do tema em exame impõe o reconhecimento de que existe em nosso sistema político-jurídico um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cuja transgressão pelos órgãos do poder ou pelos próprios grupos majoritários que atuam no âmbito do Parlamento, legitima a intervenção dessa Suprema Corte, que tem plena consciência do significado que deve assumir para o regime democrático a efetiva proteção jurisdicional ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. É por isso mesmo, senhora presidente, que o comportamento ensejador do presente writ, consistente na submissão do ato de criação da mencionada CPI à vontade majoritária da Câmara dos Deputados, mediante recurso ao plenário admitido pelo senhor presidente dessa Casa Legislativa, não configura nem se qualifica como
como ato interna corporis. Eis que, como já ressaltado, a jurisprudência desta Corte, desde a primeira década de nossa experiência republicana, vem consagrando a possibilidade jurídico-constitucional de fiscalização de determinados atos ou omissões do Poder Legislativo, quando alegadamente eivados do vício da inconstitucionalidade, sem que o Supremo Tribunal Federal, ao assim proceder, vulnere o postulado fundamental da separação de poderes. O senhor líder do Partido dos Trabalhadores, litisconsorte necessário, ao sustentar, sem razão, o caráter interno dos atos ora impugnados, pretende impedir, com tal alegação, que o Supremo Tribunal Federal possa conhecer deste litígio revestido de caráter ineludivelmente constitucional. Não lhe assiste razão porque, porém, eis que essa pretensão manifestada pelo senhor líder do PT de frustrar o debate judicial em torno de tão relevante questão jurídica revela-se conflitante com a própria essência e com os valores que informam o ordenamento constitucional brasileiro. Nada impede, pois, em situações como a de que ora se cuida, que o Supremo Tribunal Federal, regularmente provocado por quem dispõe de legitimidade ativa ad causam, como os membros da Câmara dos Deputados, por exemplo, venha a exercer o poder que a própria lei fundamental outorgou a esta Corte, autorizando-a a proclamar, quando for o caso, a ilegitimidade constitucional de atos que possam transgredir a cláusula da Constituição que ampara, no âmbito das casas legislativas, as minorias parlamentares que nelas atuam. Na realidade, senhora presidente, os fundamentos em que se apoia a presente impetração põem em evidência, consoante sustentado pelos ora impetrantes, prerrogativa político-jurídica resultante do próprio texto da Constituição, supostamente desrespeitada pelos grupos majoritários que atuam na Câmara dos Deputados, mediante utilização alegadamente inconstitucional de meio regimental que propiciou o deslocamento em sede recursal para o plenário dessa Casa do Congresso Nacional da decisão final sobre o ato de criação da CPI em causa. Vê-se que o presente mandado de segurança concerne à discussão de um direito que transcende, por efeito de sua irrecusável qualificação constitucional, o caráter meramente doméstico ou interno da conduta imputada ao eminente senhor presidente da Câmara dos Deputados, que admitiu o processamento de recurso interposto pelo senhor líder do PT e cujo acolhimento pelo plenário dessa Casa Legislativa, por efeito da deliberação majoritária de seus membros, desconstituiu o ato de criação da CPI em questão, transgredindo, desse modo, segundo sustentam os ora impetrantes, o Estatuto Constitucional que protege, com fundamento no princípio democrático, as minorias parlamentares em atuação nos corpos legislativos, assegurando-lhes, dentre outras prerrogativas de índole político-jurídica, aquelas concernentes ao direito de fiscalizar, ao direito de se opor ao próprio governo e ao direito de promover inquéritos parlamentares quando essenciais à apuração e à neutralização de abusos praticados pelos agentes estatais. Deixo, portanto, senhora presidente, pelas razões expostas, de acolher essa terceira questão prévia suscitada pelo senhor líder do PT. Portanto, eminente relator, rejeita também a terceira preliminar, segundo a qual a matéria suscitada seria exclusivamente interna corporis, matéria regimental. Colho os votos. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator. Ministro Lewandowski. Também. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Sim, presidente. No caso, perquire-se a envergadura desse importante instrumental para a democracia, que é o requerimento de instalação de CPI pela minoria. E, então, creio que a espécie envolve a mais não poder a própria Carta Federal, a própria Constituição Federal. Ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente,
já repetidamente tenho oposto minhas reservas ao critério de cognoscibilidade de mandados de segurança contra atos do Legislativo, conforme a questão suscitada seja de alçada constitucional ou de alçada simplesmente regimental. O meu critério é outro, é saber se há, em tese, direito subjetivo. E recordo os casos diversos em que desceu o tribunal a indagações de ordem puramente regimental, assim em casos de processos de cassação de mandato e similares. Por isso, a indagação é esta, e por isso fiquei vencido com os dois que remanescem da composição, então, do tribunal, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, no MS 22.494, em que, valendo-se desse critério com o qual jamais concordei, o tribunal não conheceu do mandado de segurança, porque uma das razões para que se tornasse sem efeito a criação e, naquele caso, até a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito seria de ordem regimental. Nós teria indicado o montante da despesa a ser gasta com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. No caso, entretanto, a questão é nitidamente constitucional. Trata-se de indagar da compatibilidade da admissão de recurso ao plenário da Câmara contra o ato do presidente que, entendendo satisfeitos os requisitos de criação, declarou criada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Em contraposição, essa admissibilidade desse recurso indaga-se se se contrapõe ou não à instituição de comissões parlamentares de inquérito como uma prerrogativa da minoria parlamentar. Assim, nem se põe o problema que no precedente levou ao não conhecimento. Acompanha o eminente relator. Portanto, a decisão é unânime também na rejeição desta terceira preliminar. Ministro relator, prossegue. Página 43, senhora presidente, registro finalmente que o eminente senhor presidente da Câmara dos Deputados, ao prestar informações a essa corte, sustentou a impossibilidade de se conhecer do presidente de mandato de segurança, invocando, para tanto, o precedente a que acaba de aludir o eminente ministro Sepúlveda pertence desse tribunal, referente à denominada CPI dos bancos, de que resultou o não conhecimento daquela ação mandamental em julgamento em que fiquei vencido na honrosa companhia dos eminentes ministros Ilmar Galvão, Nery da Silveira, Marco Aurélio e Sepúlveda pertence. Foi uma votação por 6-5. Pois entendíamos, nós, da corrente minoritária, que, para além de uma simples controvérsia regimental, estava em debate, naquele caso, questão relevantíssima, pertinente ao reconhecimento e preservação do direito das minorias legislativas. A única diferença é que mudou-se a legenda dos impetrantes e impetrados. É verdade. É verdade. Tanto que é interessante, eu tenho comigo aqui cópia da petição inicial com que é impetrado esse mandado de segurança, a CPI, a denominada CPI dos bancos, e é interessante observar, a partir do registro feito pelo ministro Pertence, é interessante observar que figuram dentre os impetrantes do mandado de segurança, era o MS 22.494, eminentes figuras políticas que hoje estão no poder, mas que então, ontem, estavam na oposição e invocavam em seu favor, em mandado de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal Federal,
a necessidade de esta Corte amparar-lhes o exercício do direito que assiste a qualquer minoria legislativa. Basta que se compulsem os autos e que se leiam os documentos e peças neles existentes para se verificar que aqueles que hoje estão no poder ontem sustentavam perante esta Corte a mesma tese que os grupos minoritários agora formulam perante o Supremo Tribunal Federal. Terminamos com a discussão sobre fidelidade partidária. Fidelidade jurídica é demais. É verdade. Os serviços jurídicos dos partidos poderiam Deviam fazer um trocar os intercâmbio, arquivos. né? Deviam Poderiam trocar os trocar arquivos, as suas peças. Bom, digo eu, senhora presidente, essa preliminar de não conhecimento suscitada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados não pode ser acolhida, porque, além de apoiada em precedente, que, a meu juízo, se revela superado, não tem o beneplácito da jurisprudência desta Corte, que, em sua atual composição, reafirmou a clássica orientação do Supremo, que reconhece a plena legitimidade da atuação do Poder Judiciário quando se registrar em determinado processo, como na espécie, a alegação de ofensa a qualquer direito assegurado pela Constituição da República. Recentissimamente, em casos em que se tornaram relatores para os respectivos acórdãos, os eminentes ministros Joaquim Barbosa e César Peluso, nós conhecemos no mandado de segurança impetrado pelo então deputado federal José Dirceu, não é? E houve uma ampla discussão em ambos os mandados de segurança nesta Corte em torno da questão prévia do conhecimento ou não, sobre a existência ou não de direitos impregnados de estatura constitucional. E o tribunal, nessa linha de jurisprudência, uma linha de jurisprudência, repito, que se inicia no final do século XIX, em 1898. Muitas vezes o Supremo Tribunal é criticado por determinadas decisões que profere exatamente em matérias desta natureza, mas por aqueles que se esquecem de que o Supremo Tribunal Federal vem mantendo uma linha de muita coerência na evolução histórica da sua jurisprudência constitucional, no sentido de que a doutrina das questões políticas não pode ter o condão de excluir do conhecimento desta Corte ou do Poder Judiciário o exame de matérias que envolvam a alegação, ainda que em tese, de direitos fundados no texto da própria Constituição. Tenho para mim, senhora presidente, que a preliminar suscitada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, neste caso, a partir do precedente firmado no MS 22.494, CPI dos bancos, acha-se bem respondida e muito bem rejeitada pelos fundamentos constantes dos votos vencidos e então proferidos pelos eminentes ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence no julgamento do mandado de segurança referente à denominada CPI dos bancos. Disse então o eminente ministro Marco Aurélio: não posso endossar, página 45, não posso endossar a ótica daqueles que chegam ao ponto de admitir até mesmo a possibilidade de, em face a conveniências momentâneas reinantes, a ilustrada maioria simplesmente rasgar o regimento e ditar a regra de plantão para a disciplina da matéria. Esse modo de ver as coisas não se coaduna com o Estado constitucional democrático de direito em que vivemos, nem com a pluralidade política encerrada pela própria Carta da República. Não homenageia a necessidade de, em prol do almejado equilíbrio, preservar-se, acima de tudo, a atuação das minorias. Ao fim, resulta em fator conducente ao totalitarismo. E disse ainda mais, Sua Excelência, em jogo não está apenas o regimento do Senado Federal, cuidava-se da CPI dos bancos, mas preceito da própria Constituição Federal. Em questão está a intangibilidade do parágrafo 3º do artigo 58 da Carta em vigor. Senhor presidente, concluiu o eminente ministro Marco Aurélio nesse voto então vencido,
Do texto, extraio que uma CPI é instrumental colocada ao alcance, não da maioria, que tudo pode a partir do voto, mas no tocante à instalação da minoria, já que no preceito constitucional cuida-se de requerimento de 1/3 e não dos restantes 2/3 dos membros da Casa. Na espécie dos autos, e devemos ter presente o princípio da realidade, houve o requerimento formulado por 1/3. E aí, por isso ou por aquilo, tendo em conta as repercussões do tema, o que noticiaram os veículos de comunicação à época, surgiu a toda a poderosa maioria que, a pretexto de não se contar com verbas suficientes para prover despesas dessa comissão, a chamada CPI dos bancos, e há verbas, disse o ministro Marco Aurélio, para muitas outras coisas, simplesmente fulminou a CPI já instaurada. Ora, o regimento interno condiciona o regimento interno condiciona o alcance do preceito constitucional? É possível a inversão de valores? É possível potencializar-se o regimento interno da Casa, colocando-se em plano secundário o objetivo maior do parágrafo 3º do artigo 58? A prerrogativa não é assegurada à minoria, uma vez que a maioria tudo... A prerrogativa não é assegurada à minoria, uma vez que a maioria tudo pode? Não, senhor presidente, não posso, reafirmo, potencializar o regimento interno, potencializar o que vejo de forma desassombrada como um simples pretexto à inexistência de recursos e simplesmente dizer da ineficácia do que se contém no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. E afirmou, então, o ministro Sepúlveda Pertence também em voto vencido. O resultado, sabemos, foram 6 votos a 5 pelo não conhecimento do mandado de segurança. Disse, então, o ministro Sepúlveda Pertence: hoje, tem-se um grupo de parlamentares, isso no precedente invocado pelo eminente senhor presidente da Câmara dos Deputados. Hoje, tem-se um grupo de parlamentares, em número indiscutivelmente bastante, à luz do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, para requerer a constituição de CPI, a sustentar que violou a Constituição em primeiro lugar, mas violou também o próprio regimento interno do Senado Federal, a deliberação da maioria, que, depois de instalada a CPI, no nosso caso, hoje em exame, ela apenas foi criada. Mas aqui, a coisa era mais grave. Criada e instalada, veio a extingui-la, provendo recurso contra ato do presidente da Casa, a pretexto da ausência de fato determinado a investigar e da indicação do limite de despesas para o seu funcionamento, como seria exigido por norma regimental. E diz o ministro Pertence, na verdade, habitualmente não cumprida. A norma do Senado, porque essa norma não existe no regimento interno da Câmara dos Deputados. Ao contrário, o que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados é isto: do ato de criação, e é um processo complexo, o requerimento mais a deliberação do presidente da Casa, constarão a provisão de meios ou recursos, etc. e tal. Indaga-se, diz o ministro Pertence, concluindo o seu voto então vencido, há direito subjetivo em jogo? A meu ver, sim, e direito fundamental. A CPI é instrumento básico da minoria. A maioria não precisa de CPI. A constituição de CPIs para fiscalizar o governo, sem se converter antes em maioria, é direito fundamental da minoria e, portanto, dos deputados, que em determinado episódio a personalizam, na medida em que firmam requerimento para investigação de fato que consideram relevante. Por isso, sem adentrar no mérito, para não violar as fronteiras que a maioria se impôs, conheço do mandado de segurança. E eu também, senhora presidente, pelas razões longamente expostas em meu voto, e considerando ainda essas que venho de ler da lavra dos eminentes ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, votos então vencidos, juntamente com o meu, no precedente expressamente invocado, neste caso, pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, eu também, senhora presidente, vislumbrando a inaplicabilidade de tal precedente e considerada a existência de substrato constitucional a legitimar o conhecimento por parte dessa Suprema Corte da pretensão mandamental deduzida pelos impetrantes, também eu, senhora presidente, rejeito essa preliminar.
Portanto, o eminente relator rejeita a quarta preliminar, esta suscitada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, de não conhecimento. Há divergência? Portanto, decisão unânime do colegiado. O eminente relator, então, tem a palavra para o voto de mérito. Eu farei distribuir também aos senhores ministros cópia do meu voto sobre o mérito da questão. Isso permitirá um exame mais claro do tema. Senhora Presidente, vale relembrar que, na presente impetração mandamental, deduzida perante esta Corte, os impetrantes opuseram-se ao ato da Presidência que ordenou o processamento do recurso interposto pelo senhor líder do PT, já antevendo, então, o desfecho que viria a consumar-se em 21 de março de 2007, quando o plenário da Câmara dos Deputados, ao apreciar tal recurso, acolheu-o, determinando, em consequência, em função da invalidação do ato da presidência da Câmara dos Deputados, que reconhecera preenchidos os requisitos constitucionais e regimentais necessários à instauração da investigação parlamentar referida, a extinção anômala da CPI em questão. O senhor deputado Fernando Coruja, que é um dos litisconsortes ativos nesta sede mandamental, sustentou na Câmara dos Deputados que, em tema de CPI, a interposição de recurso para o plenário dessa Casa só é cabível secundum eventum litis. Vale dizer, se e quando o presidente dessa Casa Legislativa devolver a seus autores o requerimento de criação de CPI, artigo 35, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, por entender não satisfeitas as exigências constitucionais e regimentais pertinentes à válida instauração do inquérito parlamentar. Eis no ponto o fundamento no qual esse ilustre impetrante, no plenário da Câmara dos Deputados, apoiou a sua alegação, verbis. Ora, só cabe recurso ao plenário para a CPI quando há negativa da mesa para a sua criação. É o dispositivo específico para a CPI. Não cabe recurso ao plenário para a CPI porque é questão específica. O dispositivo do artigo 35, parágrafo 2º do Regimento Interno se contrapõe ao que trata de questão de ordem. Como ela é genérica, deve prevalecer a disposição específica, porque há uma antinomia jurídica. O regimento interno, inteligentemente, prevê que só há recurso ao plenário quando o presidente negar. Como o presidente confirmou o requerimento, evidentemente, então, não cabe recurso ao plenário. Em outra passagem, esta agora constante da própria impetração deste mandado de segurança, os autores do presente writ, enfatizando a inadmissibilidade do recurso que o senhor líder do PT interpôs para o plenário da Câmara dos Deputados, objetivando a extinção da CPI em causa, os ilustres impetentes expuseram as seguintes razões. Verbis, o presidente da Câmara dos Deputados não pode desviar, suprimir, violar ou retardar competência de CPI já criada nos termos da Constituição, dando abrigo a indevido recurso contra a decisão em questão de ordem. Essa observação é importante porque nós estamos, no caso, em face de uma CPI criada, de uma CPI cuja instituição for formalmente reconhecida pelo presidente da Câmara dos Deputados e reafirmada pelo eminente senhor presidente da Câmara quando este denegou a questão de ordem e aí, de modo mais extenso e fundamentado, justificou as razões pelas quais entendia satisfeitos os requisitos necessários à válida instauração do inquérito parlamentar em questão. O senhor litisconsorte passivo necessário, no entanto, ao defender a possibilidade de submeter ao plenário da Câmara dos Deputados, mediante recurso, o exame final sobre o ato da presidência da Casa, que formalmente declarou criada a CPI, sustenta que tal entendimento visa a impedir que se instaurem abusivamente inquéritos parlamentares
por iniciativa das minorias legislativas, que podem, muitas vezes, agir nesse domínio de modo abertamente contrário ao que dispõe a própria Constituição da República. Na realidade, o senhor líder do PT sustenta que o recurso ao plenário da Câmara dos Deputados, em tal situação, qualifica-se como verdadeiro instrumento de defesa da própria Constituição Federal, na medida em que busca preservar, conforme expressamente afirmou em sua contestação a este mandado de segurança, aspas, os deveres e garantias esculpidos no texto da Carta da República, especificamente no que diz respeito aos requisitos delineados em seu artigo 58, parágrafo 3º. Tendo presente esse específico contexto, senhora presidente, e ao determinar a remessa deste processo ao eminente senhor Procurador-Geral da República para parecer, expressamente acentuei, então, em meu despacho, que a resolução desta controvérsia mandamental dependeria essencialmente da resposta à seguinte indagação. E eis o que eu fiz constar do despacho de encaminhamento à douta Procuradoria-Geral da República. Disse eu, então, pode, e essa é a indagação, pode ou não a maioria, sustentando a inobservância do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e valendo-se de meios regimentais, como a questão de ordem e o recurso, deslocar para o plenário da Câmara dos Deputados, onde os grupos majoritários são hegemônicos, a decisão final sobre a efetiva criação da CPI, vindo, desse modo, a frustrar o direito da minoria à investigação parlamentar? Essa é a questão. Pode ou não? Entendo que não, senhora presidente. Entendo que não. É que os grupos majoritários, muitas vezes apoiando-se em interpretações de mera conveniência político-partidária, não podem desrespeitar o direito que, em tema de investigação parlamentar, assiste constitucionalmente aos membros do Legislativo, notadamente aos que compõem os grupos minoritários que nele atuam, observadas, para esse efeito, as exigências do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. É que a prerrogativa institucional de investigar, deferida às casas do Congresso Nacional, especialmente aos grupos minoritários que nelas atuam, não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Parlamento. Isso significa que a maioria, a pretexto de inobservância da Constituição, não pode deslocar, como sucedeu na espécie, para o plenário das casas legislativas, a Câmara dos Deputados, no caso, a decisão final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena de frustrar e de nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício pelo Legislativo e pelas minorias que o integram do poder constitucional de fiscalizar e investigar o comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles que se estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo. Não foi por outra razão que o eminente senhor Procurador-Geral da República, em fundamentado parecer, pronunciou-se com inteiro acerto no sentido de não se revelar possível o deslocamento em sede recursal para o plenário da Câmara dos Deputados da decisão final sobre a criação de qualquer CPI, particularmente da CPI a que se refere esta impetração mandamental. Senhora presidente, eu faço reproduzir, porque é uma manifestação brilhante do eminente senhor Procurador-Geral da República, os tópicos de seu douto parecer a respeito deste tema. Sua Excelência, inclusive, no item 27, esclarece que o julgamento da pretensão mandamental pressupõe resposta à seguinte indagação: é legítima a apresentação de questão de ordem e de recurso contra ato do presidente da Câmara dos Deputados que aprova a instalação de CPI em face do que dispõe o preceito constitucional de criação de CPIs? Fala daí sobre os requisitos constitucionais que devem ser observados na composição, na criação de qualquer CPI,
relembra a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer existente em nosso sistema constitucional o direito das minorias à investigação parlamentar e faz uma observação que me parece muito importante, no item 37 de seu douto parecer. Na hipótese dos autos, vê-se nítido propósito da maioria parlamentar de, valendo-se de supostas dúvidas regimentais, criar embaraços ao exercício daquele direito. Segue-se assim, e nisso o eminente procurador-geral tem plena razão, segue-se assim que é o judiciário, é o poder judiciário, e não a própria Casa Legislativa, a sede própria para o questionamento do ato do presidente da Câmara dos Deputados que defere requerimento de criação da CPI e seja reputado pelos integrantes da maioria como abusivo ou ilegítimo, porque ausentes um ou mais requisitos constitucionais. Portanto, pode-se assentar que não é constitucionalmente legítima a apresentação, notadamente, do recurso contra ato do presidente da Câmara que aprova a instalação do CPI. E tal conclusão revela a procedência da pretensão mandamental dos impetrantes no sentido da invalidação dos atos praticados com a finalidade de postergar ou obstar a investigação parlamentar em questão. Relembro, senhora presidente, que também o eminente constitucionalista Michel Temer, quando presidente da Câmara dos Deputados, respondendo questão de ordem, então suscitada pelo eminente deputado Sérgio Miranda, igualmente entendeu não ser possível à maioria, valendo-se de meios regimentais, transferir ao plenário da Casa Legislativa, mediante interposição de recurso, a discussão do tema, vindo a frustrar, desse modo, com tal expediente, a criação de comissão parlamentar de inquérito. Disse, então, o eminente deputado e professor de Direito Constitucional Michel Temer. Quanto à questão nova trazida pelo deputado Sérgio Miranda, no sentido de não haver possibilidade regimental de recurso contra o recebimento de requerimento de criação da CPI, já que apenas as decisões denegatórias da presidência eram recorríveis, parece-nos de igual modo procedente. De observar-se, em primeiro lugar, que as CPIs foram concebidas constitucionalmente como instrumentos postos à disposição das minorias e até das maiorias, para bem exercerem a função fiscalizadora, que cabe constitucionalmente ao Poder Legislativo, não podendo, pois, submeter-se apenas à vontade da maioria, sob pena de se tornarem absolutamente ineficazes. Lembre-se que, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º do texto constitucional, basta que 1/3 do total de membros de quaisquer das casas solicite a criação de uma CPI para investigar determinado fato, para que esta venha a ser instalada, não havendo necessidade de deliberação da maioria sobre o assunto. Dizia, então, o eminente deputado e professor de Direito Constitucional Michel Temer, o direito de instalação é inequivocamente da minoria, 1/3 do total, e o juiz da existência desse direito é nos termos regimentais do presidente da Casa, não a maioria. Essa é a vontade expressa pela Constituição Federal, a teor do que dispõe o seu artigo 58, parágrafo 3º. No que tange ao aspecto processual interno, parece-me que a lei interna não admite a possibilidade de a maioria insurgir-se, como tal ocorreu aqui, neste caso, o exame, contra a criação, insurgir-se contra despacho da presidência que recebe requerimentos de criação de uma CPI. É o que se pode deduzir do especificamente disciplinado no citado artigo 35, parágrafo 2º, e igualmente no disposto na norma genérica do artigo tal do mesmo regimento, que determina só existir possibilidade de recurso no caso de requerimentos sujeitos apenas à decisão do presidente, quando a decisão do presidente seja denegatória da criação da CPI. Em verdade, o Instituto da Questão de Ordem não se reveste de instrumentalidade bastante para trancar a instalação de uma CPI, conforme a lei do artigo tal do regime interno desta Casa. Essa mesma preocupação, senhora presidente, com a preservação da integridade do direito das minorias parlamentares à investigação legislativa,
foi também revelada em precioso magistério doutrinário, expendido em monografia sobre o tema em questão, levando o seu autor, que é um ilustre consultor legislativo do Senado Federal, Marcos Evandro Cardoso Santi, a expor, numa monografia muito preciosa, sobre a criação de CPIs e o estado de tensão entre o direito constitucional das minorias, de um lado, e os interesses políticos da maioria, de outro, a expor, em tom de grave advertência, as consequências lesivas da tal prerrogativa constitucional que derivariam do entendimento que admitisse possível o deslocamento para o plenário, onde impera a maioria, da decisão final sobre a criação de qualquer CPI. Disse, então, esse ilustre autor, no ato de criação de CPI, com a leitura e a publicação do requerimento, ou mesmo após a consumação dessas fases, as correntes parlamentares que a elas se opõem, muitas vezes tentam inviabilizar o inquérito parlamentar. Por isso, quando da consumação da criação de uma CPI, ou mesmo quando essa já tiver sido criada, a base parlamentar de apoio ao presidente da República, é claro, aqui é uma monografia, é um texto acadêmico, é qualquer presidente da República, falando em tese, portanto. A base parlamentar de apoio ao presidente da República, com frequência, tem lançado mão de um último instrumento parlamentar, anular o requerimento por meio do questionamento constitucional e também regimental do preenchimento dos requisitos de criação da comissão. É o que aconteceu aqui. Nessa medida, diz esse autor, nessa monografia, a análise da constitucionalidade do requerimento passa a ocupar o centro do debate político-parlamentar e caracterizar-se como um obstáculo adicional a ser superado pelas minorias para se viabilizar o inquérito parlamentar. Esse confronto expõe o que denominamos tensão entre o direito das minorias, que, em tese, deveria estar assegurado com o preenchimento dos requisitos de criação da CPI, e os interesses da maioria, uma vez que esta maioria, sentindo-se ameaçada, atua no sentido de tentar impedir o inquérito. Mais especificamente, a análise de constitucionalidade dos requisitos de criação de CPI constitui-se na última etapa anterior à instalação e ao funcionamento da comissão e caracteriza-se por colocar em xeque o requerimento. A estratégia da maioria em propor uma análise de constitucionalidade mais rigorosa do que a previamente realizada pela mesa antes da leitura, visa anular o requerimento por meio da transferência para o plenário do poder decisório, que, em princípio, estaria restrito à minoria de 1/3, aquela necessária à criação do CPI. Nessa reflexão, há importantes aspectos a serem levados em consideração, etc. e tal. É por essa razão, senhora presidente, que a rejeição do ato de criação da CPI em sede recursal pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva maioria, não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República outorga às minorias parlamentares, notadamente se considerar, tal como sucedeu na espécie, que o eminente senhor presidente da Câmara dos Deputados já havia reconhecido em ato próprio o atendimento dos requisitos necessários à instituição desse órgão de investigação legislativa. Sabemos, senhora presidente, que deliberações parlamentares majoritárias, ou até mesmo unânimes, não se qualificam como fatores de legitimação de atos eventualmente inconstitucionais que dessas deliberações resultem. Eis que nada pode justificar, considerado o próprio significado do regime democrático, a perversão das instituições, notadamente quando os atos do parlamento transgridem direitos, prerrogativas e garantias assegurados pela Constituição da República. As deliberações parlamentares, ainda que resultantes de votações unânimes ou majoritárias, não se revestem de autoridade suficiente para convalidar os vícios gravíssimos da inconstitucionalidade, pois, se tal fosse possível, a vontade de um dos poderes constituídos culminaria por subverter a supremacia da Constituição, vulnerando de modo inaceitável o próprio significado do regime democrático. Nem se diga, senhora presidente, que semelhante entendimento, este que acabo de expor,
representaria ofensa ao direito dos grupos majoritários à correta observância dos requisitos estabelecidos pela Constituição em seu artigo 58, parágrafo 3º, para efeito de válida criação de qualquer CPI. É certo, senhora presidente, que pode ocorrer situação configuradora de instauração abusiva, eventualmente inconstitucional, de determinado inquérito parlamentar, como sucederia, por exemplo, no caso de o Congresso Nacional pretender fiscalizar matéria sobre a qual não dispõe de competência para legislar. Sabemos, no ponto, que onde não há poder para legislar, não há poder para investigar. Ou na hipótese de o requerimento de criação de certa CPI deixar de satisfazer, de modo evidente, os requisitos delineados no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição. Se tal situação se registrar, e eu reconheço a preocupação dos grupos majoritários, que não podem ficar expostos também no parlamento à instauração abusiva, eventualmente inconstitucional, de inquéritos parlamentares. Se tal situação se registrar, os grupos majoritários no Congresso Nacional, querendo, poderão submeter a esta Corte, mediante impetração de mandado de segurança, o exame dessa controvérsia jurídica, não atendimento dos pressupostos e requisitos constitucionais necessários à instituição de CPI, pedindo, então, ao Supremo Tribunal Federal que aprecie, no estrito desempenho da competência que lhe dá a Constituição da República, a validade jurídico-constitucional do ato concreto da presidência da Casa Legislativa que houver formalmente declarado a criação de determinada CPI, não obstante, em desacordo com o que prescreve o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Fundamental. Não fosse assim, e caso se admitisse a possibilidade de a maioria, mediante utilização de meios regimentais, como recurso, deslocar para o plenário da Casa Legislativa, como sucedeu neste caso, a deliberação final sobre a efetiva criação de determinada CPI, frustrar-se-ia de maneira inevitável o exercício pelas minorias parlamentares de seu direito à investigação legislativa. Para que o direito das minorias seja preservado, como convém a qualquer regime político fundado em bases democráticas. E também para evitar que os grupos minoritários, abusando dessa valiosa prerrogativa institucional, façam instaurar, de modo ilegítimo, inquéritos parlamentares, cuja criação descumpra as exigências constitucionais, impõe-se submeter, então, o conflito decorrente desse estado de tensão dialética entre os direitos da minoria e os dos grupos majoritários ao exame do Poder Judiciário, pois tal litígio, embora impregnado de elevado componente político, reveste-se de qualificação constitucional, considerados os princípios e os direitos em situação de antagonismo. O Supremo Tribunal Federal, presente nesse contexto e desempenhando legítima atribuição que a Constituição da República lhe outorgou, atuará como instância arbitral e moderadora dos conflitos constitucionais decorrentes, quer da arbitrária recusa pela maioria legislativa de criação de determinada CPI, o que ofenderia os direitos dos grupos minoritários de oposição, quer da inválida instituição pela minoria parlamentar de CPI destituída de fundamento constitucional, o que transgrediria os direitos dos grupos majoritários. Daí a correta observação feita pelo eminente senhor Procurador-Geral da República, quando adverte, com absoluta propriedade, que a instância constitucionalmente adequada à resolução desse conflito reside nesta Suprema Corte. Disse, então, o eminente chefe do Ministério Público da União, Vermes, segue-se assim que é o Judiciário e não a própria Casa Legislativa a sede própria para o questionamento do ato do presidente da Câmara dos Deputados, que defere requerimento de criação da CPI e seja reputado pelos integrantes da maioria como abusivo ou ilegítimo, porque ausentes um ou mais requisitos constitucionais.
Preservam-se, desse modo, senhora presidente, quando presente situação de litigiosidade constitucional, tanto os direitos da minoria parlamentar, quanto os direitos da maioria legislativa, evitando-se assim que uns e outros culminem por frustrar reciprocamente as prerrogativas de que são titulares. Tenho para mim, senhora presidente, que os direitos da minoria à investigação parlamentar foram transgredidos e desrespeitados na espécie em exame pela decisão da presidência da Câmara dos Deputados, que admitiu o processamento de recurso interposto por líder partidário que representa a corrente majoritária nessa Casa do Congresso Nacional. Com o acolhimento desse recurso, o plenário da Câmara dos Deputados culminou por invalidar, de modo inconstitucional, o ato da presidência dessa Casa Legislativa, que havia formalmente declarado a criação da CPI em referência, por corretamente entender satisfeitos os requisitos constitucionais a que se refere o artigo 58, parágrafo 3º da Lei Fundamental. Daí, a precisa observação do eminente Procurador-Geral, quando assinala que, reconhecido formalmente pelo presidente da Câmara dos Deputados o atendimento dos requisitos, aqui à luz do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, concluído está o procedimento de criação em questão. O próprio regimento interno da Câmara, em norma compatível com a cláusula constitucional que confere à minoria legislativa o direito à investigação parlamentar, confirma esse entendimento, pois estabelece em seu artigo 35, parágrafo 2º, que traduz regra específica aplicável com exclusão das disposições genéricas ao procedimento de criação da CPI, que, aspas, recebido o requerimento, o presidente o mandará à publicação, desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo dessa decisão recurso para o plenário. Plenário de quem? Recurso de quem? Dos subscritores do requerimento de criação do CPI, no prazo de 5 sessões, ouvida a CCJ. Vê-se daí que o modelo concebido e estruturado na presente Constituição brasileira, historicamente vinculado em sua formulação à Constituição Federal de 1934 e mais distante ainda no tempo à Constituição da República de Weimar de 1919, visa proteger os grupos minoritários contra eventuais abusos cometidos em tema de instituição de CPI pela maioria que atua nas casas do Congresso. Na realidade, o ato de criação de qualquer CPI, considerado que dispõe o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, representa exceção derogatória da regra majoritária proclamada pelo artigo 47 do Estatuto Constitucional, pois, para efeito de instituição de CPI, os grupos minoritários prescindem, não necessitam, não precisam da vontade aquiescente da maioria que atua no âmbito do Poder Legislativo. A criação de CPI traduz exceção que a própria Constituição da República estabeleceu em face do princípio majoritário, razão pela qual as minorias parlamentares que componham ao menos 1/3 dos membros integrantes das casas legislativas têm o direito à instauração do inquérito parlamentar, uma vez satisfeitos os requisitos constitucionais da temporariedade da investigação legislativa e da indicação de fato determinado. Menciono uma antiga decisão do Supremo Tribunal, proferida na representação 1183 da Paraíba, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, em texto relembrado no douto voto que o eminente ministro Eros Grau proferiu quando do julgamento da ADIM, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores contra certas normas regimentais do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É relevante observar neste ponto, senhora presidente, o registro que o saudoso ministro Oscar Correia fez em seu douto voto quando do julgamento da mencionada representação 1183 da Paraíba, ocasião em que Sua Excelência, o eminente ministro Oscar Correia, que foi um eminente e respeitado membro do Congresso Nacional, rememorou práticas lesivas cometidas pelos grupos majoritários no âmbito parlamentar
e no contexto do permanente conflito que se processa na esfera da luta política, não obstante a existência de norma constitucional, já então garantidora do direito de investigar reconhecidas minorias legislativas. Disse, então, o eminente ministro Oscar Correia, aspas, quero apenas fazer uma declaração. Passados 29 anos, já no Supremo Tribunal Federal, verifico com grande satisfação que a norma do artigo 37, que equivale hoje ao parágrafo 3º do artigo 58, na atual Constituição, referia-se à Carta Federal de 69, que a norma do artigo 37 da atual Constituição é absolutamente válida e deve ser obedecida pelo Parlamento. E deve ser obedecida pelo Parlamento. E isso porque, em 55 deputados, mais de um terço, tiveram a oportunidade de apresentar requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e recusado por motivos partidários pela maioria. Quer dizer, essa é a experiência de um eminente ministro desta Corte, e foi também um grande parlamentar, um atuante membro do Poder Legislativo, com grande e brilhante atuação na Câmara dos Deputados, a partir de sua própria experiência, relembrando que naquele período, enfim, também a maioria buscava impedir que se instaurassem inquéritos parlamentares. Não foi por outra razão, senhora presidente, que esta Corte, ao julgar a sempre lembrada ADIM 3.619 de São Paulo, de que foi relator o eminente ministro Eros Grau, tendo presente o modelo constitucional que rege em nosso sistema jurídico a criação de CPIs e que ampara na instituição desses órgãos de investigação legislativa as minorias parlamentares, proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim emendado. E eu transcrevo na íntegra a ementa do eminente ministro Eros Grau, que enfoca de maneira muito precisa a questão novamente em debate nesta Corte, valendo mencionar precisamente os itens, destacar os tópicos 3 e 4 dessa ementa. Disse, então, o eminente ministro Eros Grau, a garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. Precedentes. E disse ainda, não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI, não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembleia Legislativa. Fala da Assembleia, que no caso cuidava-se de ação direta contra normas do regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos estritamente no artigo 58 da Constituição de 88. É importante assinalar no ponto, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal, nesse recentíssimo julgamento da ADIM 3.619 de São Paulo, deixou claramente positivado, em lição inteiramente aplicável ao caso em exame, que não se legitima constitucionalmente submeter ao plenário da Casa Legislativa o ato de criação de qualquer CPI. Nesse julgamento, declarou-se a inconstitucionalidade de normas regimentais que faziam depender da vontade majoritária, manifestada em sessão plenária do Legislativo paulista, a criação de Comissão Parlamentar Estadual de Inquérito. Na espécie em exame, a submissão do ato de criação da CPI em referência à deliberação do plenário da Câmara dos Deputados fez-se indiretamente, mas com igual carga de lesividade, em razão de recurso interposto por líder partidário que representa, nessa Casa do Congresso Nacional, uma de suas correntes majoritárias, o que vulnerou, tal como reconhecido no precedente da lavra do eminente ministro Eros Grau, o direito da minoria à investigação parlamentar, cujo exercício resultou frustrado pela prevalência não desejada pela Constituição da República, da vontade da maioria.
Impõe-se, desse modo, a restauração da eficácia do ato da presidência da Câmara dos Deputados, que reconheceu validamente configurados, no caso em exame, os requisitos necessários à criação da CPI em questão. Tinha plena razão o eminente senhor presidente da Câmara dos Deputados quando, na sessão de 7 de março de 2007, comunicou a formal criação, mediante ato da presidência da CPI destinada a, aspas, investigar as causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737 da Gol, voo 1907, e um jato Legacy da American Excel Air, com mais de uma centena de vítimas. O exame dos documentos produzidos com a impetração mandamental evidencia que esse ato da presidência, que veio a ser invalidado em sede recursal pelo plenário dessa Casa do Congresso, deve ser preservado em caráter definitivo por essa Suprema Corte, em ordem a permitir a imediata instalação da CPI em questão. E a razão é uma só. O senhor presidente da Câmara dos Deputados, depois de declarar formalmente criada referida CPI, veio a reafirmar, até mesmo quando contestado o seu ato em plenário pelo senhor líder do PT, na questão de ordem que este formulou, que estavam preenchidos na espécie todos os requisitos necessários à instauração do inquérito parlamentar em causa. E eu transcrevo aqui, senhora presidente, a resposta com que o senhor presidente da Câmara dos Deputados, a resposta com que indeferiu a questão de ordem suscitada pelo senhor líder do PT, daí explicitando os motivos pelos quais entendia presentes e configurados na espécie os requisitos necessários à válida e legítima instauração do inquérito parlamentar. O senhor presidente da Câmara dos Deputados, desse modo, senhora presidente, ao reconhecer configurados os requisitos necessários à CPI em causa, entendeu presente, desde logo, no requerimento subscrito pela minoria parlamentar, a referência, que é sempre necessária, ao fato determinado. Não se desconhece que a Constituição exige a indicação de fato determinado para efeito de legítima instauração de inquérito parlamentar. Quando fui membro do MP de São Paulo, nele exercendo o honroso cargo de promotor de justiça, faço essa referência porque, na contestação, lembrou-se esse antigo artigo que eu, como membro do MP paulista, havia escrito, lá por 1982. Tive o ensejo de discutir a questão constitucional pertinente à exigência do fato determinado, expendendo, então, as seguintes considerações. Menciono aqui. De que há necessidade de que o fato seja determinado, não há que ser individuado, não ser revelando possível investigar fato genericamente enunciado, sob pena de se caracterizar, no caso, um abuso do poder de investigação parlamentar. Devo assinalar por necessário que mantenho esse mesmo entendimento. Eis que reputo indispensável, tratando-se de CPI, que a investigação por ela realizada atenha-se a um âmbito de atuação materialmente delimitado, com referência a dados concretos, como se registra no caso em exame, com a CPI em questão, cujo requerimento de criação alude com extrema clareza a um lamentável e trágico evento da aviação civil brasileira, em que 154 pessoas perderam a vida, em decorrência de suposta falha do sistema de controle de tráfego aéreo. Esse terrível evento, que constitui objeto da pretendida apuração parlamentar, foi expressamente indicado no requerimento subscrito pela minoria legislativa e acentuado de modo particularmente enfático na justificação, que também compõe o requerimento em causa. O requerimento de criação de CPI, ele constitui uma estrutura formal unitária, mas ele integram essa estrutura unitária duas partes, a parte narrativa e a parte de justificação. Há uma narração, indicando o fato determinado, ou os fatos determinados, e há uma justificação.
disse eu, nada mais determinado em sua concreta e dramática configuração do que esse terrível episódio expressamente incluído no campo da investigação legislativa pretendida pela minoria parlamentar na Câmara dos Deputados. O requerimento número 1 de 2007, subscrito pela minoria na Câmara, indica de forma clara e precisa um evento concreto que se ajusta ao conceito de fato determinado, a atender assim à exigência que a Constituição impõe ao ato de criação da CPI. O requerimento da minoria parlamentar contém referência a um fato determinado, a morte trágica de 154 pessoas, cuja menção, por si só, já bastaria para viabilizar a instauração da CPI, permitindo, desse modo, em face de notório contexto, a apuração legislativa de interesse geral de todos os cidadãos desta República, das causas, das consequências e dos responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro, chamada de apagão aéreo, desencadeada após esse acidente aéreo. Ao deferir o pedido de cautelar, já havia assinalado em minha decisão que nada pode ser mais ultrajante para o sentimento de decência nacional do que os eventos que compõem a sucessão de graves incidentes que culminaram no terrível acidente aéreo de 29 de setembro de 2006, envolvendo 154 vítimas e que representou o mais dramático episódio de toda essa cadeia de lamentáveis ocorrências que afetaram e continuam afetando o sistema de tráfego aéreo em nosso país, gerando transtornos, provocando intranquilidade, reduzindo a confiabilidade na segurança do transporte aéreo, comprometendo a integridade do próprio sistema de controle de tráfego aéreo administrado pela União Federal e lesando profundamente os direitos básicos decorrentes de relações de consumo, titularizados pelo usuário desses mesmos serviços. O que me parece irrecusável nesse contexto é que a menção ao trágico episódio do acidente aéreo basta para que nessa menção, se reconheça a presença, no caso, do fato determinado a que se refere a Constituição da República, no parágrafo 3º de seu artigo 58. Vale referir no ponto por oportuno que, não obstante a parte narrativa do requerimento em questão já contenha ela própria, por si só, a referência que é necessária ao fato determinado, torna-se importante assinalar que a justificação que compõe a estrutura formal do requerimento em causa também põe em destaque, para efeito da investigação legislativa, a individualização do fato determinado, objeto da mencionada CPI. E eu faço reproduzir no meu voto, senhora presidente, as páginas 27 e 28, até o início da página 29, a justificação com que a minoria parlamentar fundamentou o requerimento de criação da CPI, aludindo a uma série de fatos, a uma série de eventos. Daí, esta complementação da parte narrativa pela parte de justificação, de fundamentação, embora a parte narrativa já contenha, por si só, como disse eu, a necessária referência ao fato determinado. Eu consigno essas razões que a minoria parlamentar, com que a minoria parlamentar fundamentou o requerimento da CPI no meu voto, porque é preciso que isso fique registrado ad perpetuam rei memoriam, porque são fatos extremamente graves e que não podem ser sonegados ao conhecimento dos cidadãos dessa República. Menciono, inclusive, no que diz respeito ao reconhecimento de que a parte narrativa e a parte justificativa compõem a estrutura formal do requerimento. Menciono a lição de um ilustre autor que foi repetidas vezes invocado pelo ilustre litisconsorte passivo necessário, o senhor líder do Partido dos Trabalhadores. Digo que essa orientação é perfilhada, dentre outros autores, por Paulo Ricardo Schier, cuja lição na matéria assinala que, aspas, é através da exposição, da justificação, da evidenciação do fato no requerimento de abertura da CPI, que se poderá constatar se ele é,
em si determinado ou não. Correto, portanto, senhora presidente, o ato do eminente senhor presidente da Câmara, que reconheceu atendida na espécie a exigência constitucional pertinente ao fato determinado. Imputou-se, por outro lado, ao mencionado requerimento, subscrito pela minoria parlamentar, uma falha consistente na ausência de indicação do prazo de funcionamento da CPI. Sabemos que um dos requisitos constitucionais subjacentes à criação da CPI refere-se à temporariedade de sua duração, pois esse órgão de investigação legislativa não pode funcionar por prazo determinado, ao contrário, exige-se prazo certo. Cabe observar, no entanto, que o regimento interno da Câmara dos Deputados fixa, ele próprio, desde logo, o prazo de vigência das CPIs que deverão atuar no âmbito dessa Casa. O Estatuto Regimental em questão dispõe, em seu artigo 35, parágrafo 3º, que, aspas, a comissão terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação, é claro, a prorrogação, mediante deliberação do plenário para a conclusão de seus trabalhos. Isso significa, portanto, que eventual omissão do requerimento de criação de CPI será suprida de pleno direito pelo que prescreve a norma regimental em causa, pois esta, dando concreção à finalidade da regra inscrita no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, estabelece, desde logo, o prazo de duração dos trabalhos da comissão encarregada da investigação parlamentar. No caso, a CPI em questão não foi instituída por prazo indeterminado, o que é vedado pela Constituição, mas, ao contrário, reconheceu-se, por efeito da incidência automática da norma regimental mencionada, que a investigação parlamentar terá duração de 120 dias, como expressamente afirmou o eminente presidente da Câmara dos Deputados, ao indeferir a questão de ordem suscitada pelo senhor líder do PT. E eu transcrevo no ponto. Vê-se, em face do próprio caráter supletivo que qualifica a norma regimental mencionada, que não se está na espécie diante de uma CPI sem prazo certo, pois, insista-se, tal como expressamente o reconheceu o senhor presidente da Câmara, foi ela criada pelo, aspas, prazo de 120 dias, fecha aspas, ajustando-se desse modo à exigência constitucional de temporariedade que se impõe a qualquer CPI. Relembro ainda, senhora presidente, uma decisão do plenário desta Corte, da lavra do eminente ministro Sepúlveda pertence, no sentido de que, mesmo com prazo determinado, há um limite insuperável no tempo, que é o da legislatura. Transcrevo aqui esta decisão para dizer exatamente que, no caso, a CPI em causa, a CPI em questão, foi instituída no curso de uma legislatura que mal se iniciou. Portanto, não há que se cogitar sequer da possibilidade de superação daquele limite legal previsto na Lei 1.579, de 52. O terceiro e último fundamento em que se apoiou a impugnação ao ato de criação da CPI do tráfego aéreo, fundamento também acolhido pelo plenário da Câmara, consiste na afirmação de que o requerimento subscrito pela minoria não indicou a composição numérica desse órgão de investigação legislativa. Relembro aqui, senhora presidente, quais são os requisitos constitucionais para a válida criação de uma CPI. No caso, cuide-se de norma meramente regimental. Mas, de qualquer maneira, foi por essa razão que o senhor presidente da Câmara, tendo presente essa orientação, reconheceu que a indicação da composição numérica da CPI não traduz exigência constitucional, mas, ainda assim, o senhor presidente da Câmara expressamente indicou, ele próprio, no ato que veio a ser ulteriormente invalidado pelo plenário, que a CPI em causa, aspas, está no ato de criação, será composta de 23 membros titulares e de igual número de suplentes, fecha aspas. O que significa que foi atendida, no caso, até mesmo essa simples prescrição regimental. Faço tais observações, senhora presidente, quanto ao atendimento dos requisitos constitucionais pertinentes à válida criação da CPI em questão, porque entendo necessário reconhecer que o senhor presidente da Câmara dos Deputados, ao praticar o ato posteriormente desconstituído em sede recursal pelo plenário da Casa que dirige, agiu de modo irrepreensível, eis que efetivamente preenchidas na espécie as exigências a que se refere o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição. Eu faço uma série de outras considerações que me parecem importantes a respeito deste tema, senhora presidente,
Já me encaminhando para a conclusão, na página 43, digo eu, isso significa, portanto, numa perspectiva pluralística, em tudo compatível com os fundamentos estruturantes da própria ordem democrática, que, ao lado do mero reconhecimento formal do direito de oposição, há que haver a garantia real que possibilite ao cidadão ou aos parlamentares que o representam o efetivo exercício do direito de se opor, para que essa prerrogativa essencial não se converta em fórmula destituída de significado, o que subtrairia, consoante adverte a doutrina, o necessário coeficiente de legitimidade jurídico-democrática ao regime político vigente em nosso país. Nesse contexto, o inquérito parlamentar desempenha um papel impregnado de essencial relevo, pois se qualifica, enquanto garantia instrumental do direito de oposição, como meio expressivo de investigação legislativa, ensejando a quem a promove, mesmo contra a vontade dos grupos majoritários, a possibilidade de apreciar, de inspecionar e de averiguar, para coibi-los, abusos, excessos e ilicitudes eventualmente cometidos pelos órgãos e agentes do governo e da administração. Concluo o meu voto, senhora presidente. E, ao fazê-lo, considerando as razões expostas e tendo em vista ainda o douto parecer do eminente Procurador-Geral da República, concedo o mandado de segurança em ordem a invalidar a deliberação emanada do egrégio plenário da Câmara dos Deputados, que, ao acolher o recurso deduzido pelo senhor líder do PT, desconstituiu o ato da presidência dessa mesma Casa Legislativa. Determina, em consequência, a restauração definitiva da eficácia do mencionado ato da presidência da Câmara dos Deputados, que validamente reconheceu criada a CPI do Sistema de Controle do Tráfego Aéreo, requerimento de autoria do senhor deputado Vanderlei Macris e de outros ilustres parlamentares, devendo o senhor presidente dessa Casa do Congresso Nacional providenciar a publicação do ato em questão, nos termos e para os fins a que se refere o artigo 35, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com a adoção das demais medidas complementares destinadas a viabilizar a efetiva instalação da CPI em causa. Nesse sentido, senhora presidente, é o meu voto. Eminente relator, portanto, após rejeitar as preliminares avançadas, no que foi unanimemente acompanhado por este plenário, no mérito, concede o mandado de segurança nos termos do brilhante voto que acaba de proferir. Eu colho os votos dos senhores ministros. Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, enfatizando que se trata de um voto histórico e que só acrescenta a toda a obra do ministro Celso de Mello uma grande contribuição, eu acho, para a democracia efetivada no Brasil. Eu acompanho integralmente o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, também parabenizo o eminente ministro Celso de Mello pelo voto brilhante, histórico que deu. Permito-me observar apenas o seguinte, é apenas uma modestíssima contribuição, que certa feita, pesquisando sobre a influência do pensamento republicano na Constituição de 1891, e Sua Excelência é considerado historiador dessa corte, constatei que o artigo 28 da Carta de 1891 já garantia a representação das minorias. E mais, o eminente jurista João Barbalho Shoa Cavalcante, que foi constituinte, foi senador e depois foi ministro desta Casa, numa obra primorosa em que ele comentava a Constituição de 1891, que veio a lume em 1902, ele, comentando esse dispositivo, ele dizia o seguinte, entre aspas, senhor presidente, é bem curto, mas é muito emblemático, dizia o seguinte, que este dispositivo constitui uma das mais notáveis disposições da Carta Magna, concebida para, entre aspas, suprimir a tirania das maiorias parlamentares,
assegurando a livre expansão e influência de todas as aspirações legítimas que surjam no país e tendam ao bem público, fecha aspas. Portanto, esta proteção das minorias, ao contrário do que possa parecer, é algo antigo e que nasce com a própria República Brasileira. Se vocês apenas permitir uma brevíssima intervenção, já o notável Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, em seus comentários à Constituição Política do Império do Brasil, reconhecia expressamente a possibilidade de a Assembleia Geral, em que se achava investida a função de legislar, reconhecia a possibilidade de ela inspecionar a expressão e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Portanto, essa é uma ideia que, na verdade, como Vossa Excelência bem lembrou, é uma ideia antiga e que apenas revela que a experiência constitucional brasileira tem sempre presente esse dado importante, de que é preciso, para que se legitimem materialmente as instituições democráticas, que se garantam a todos, inclusive às minorias, o direito de investigar, de fiscalizar, de inspecionar. Ministro Celso de Mello, voto de Vossa... Perdão, ministro Eros Grau, voto de Vossa Excelência. Senhora presidente, senhora presidente, Já ia o pedir ministro- repetir bis. Pois não, ministro Eros. Ouvimos o ministro Vossa Celso de Excelência. Mello deu efetivamente um voto precioso, que afirma e reafirma a coerência dessa corte. Não é sem razão que nós temos já um pequeno conjunto de manifestações da Corte sobre a CPI. Eu o acompanho integralmente e reporto-me ao meu voto na ADI 3619, que Sua Excelência generosamente mencionou mais de uma vez. É uma situação idêntica, na linha da coerência que Vossa Excelência mencionou. Eu só poderia votar com Vossa Excelência, também neste caso. Acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu tenho voto escrito na matéria. Esse voto é uma síntese das ideias que expus durante o julgamento da ADIM 3619 e do mandato de segurança 24.831, que convergem integralmente com o belíssimo voto proferido hoje pelo ministro Celso de Mello. Portanto, eu requeiro pura e simplesmente a juntada posterior desse voto. Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanho o relator. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, acho também que o eminente ministro Celso de Mello lavrou um tento, proferiu um voto antológico, a começar pela perfeita interpretação do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, especialmente quando faz a distinção entre poder decisório substancial, que assiste a essa minoria qualificada de 1/3 dos requerentes de uma comissão parlamentar de inquérito, e de poder decisório meramente formal declaratório, que assiste ao presidente da mesa da Câmara. No caso, essa distinção entre poder decisório substancial e poder decisório formal, o declaratório, é uma interpretação corretíssima, tecnicamente retocável, dessa passagem do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição. Passagem que se constitui em norma de eficácia plena, operando por si mesma. Claro que verificados os demais requisitos consubstanciados na indicação de fato certo e na indicação de prazo determinado. Como norma de eficácia plena, é também o inciso 1º do artigo 60 da Constituição, que diz que as emendas a Constituição, são de iniciativa, número 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E a ninguém ocorreria dizer que essa norma constitucional que dispõe sobre iniciativa legislativa, a ninguém ocorreria dizer que ela
carece de eficácia plena e aplicabilidade imediata. No mais, Sua Excelência, magnificamente, deixa claro que democracia é mesmo governo não da totalidade do povo ou do corpo eleitoral do país, porém governo da maioria. Ou seja, a maioria ou a majoritariedade é elemento conceitual da democracia. Porém, uma majoritariedade estruturalmente instável, porque nela se embute a ideia de alternância no poder, ou seja, de uma maioria eventual hoje se tornar uma minoria eventual amanhã e vice-versa. Eu me lembro que o Wilson Scioli, didaticamente, dizia: democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos da minoria ou das minorias. E dentre esses direitos há dois salientes. O direito de a minoria se tornar, pela força, pela unção da urna, pela pia batismal do voto, se tornar maioria. E o segundo é esse enfatizado pelo ministro Celso de Mello. Existe um verdadeiro estatuto das minorias, o estatuto das oposições, de que o requerimento da CPI, com esse caráter constitutivo, é uma ferramenta, um mecanismo valiosíssimo e até indispensável. Eu acompanho com todo louvor o eminente relator. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu me reporto ao que a Corte já fixou no mandato de segurança 24.831, tenho voto declarado, e na ADI 3.619, das relatorias respectivas do ministro Celso de Mello e Aros Grau, onde se reconheceu que o poder próprio de criação de comissões parlamentares de inquérito é um direito subjetivo de raiz constitucional das minorias, como um instrumento indispensável do mecanismo democrático para fins de fiscalização do exercício do poder, de certo modo, e representação das correntes ideológicas representadas pelos respectivos partidos, cujo exercício depende apenas da coexistência de três requisitos. O primeiro, a subscrição do requerimento pelo, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa. Segundo, a descrição ou individuação de fato determinado com objeto da comissão. Terceiro, a previsão de prazo certo, e diante de cuja coexistência nem a direção da respectiva Casa, nem a maioria podem, seja por ação, seja por omissão, impedir a efetivação, ou melhor, o exercício concreto desse direito por parte da minoria. E o que se viu no caso é uma manobra que, em termos jurídicos, estritamente jurídicos, se pode dizer que é uma tentativa de fraude à Constituição, em que, por via de uso de um recurso e do resultado de um recurso submetido ao plenário, se tentou paralisar ou inviabilizar ou inibir o exercício desse direito, que, evidentemente, não pode ficar na dependência do arbítrio da maioria, senão ele não seria o direito, mas uma farsa. Acompanhe integralmente o voto que, como costuma dizer o ministro Sepúlveda Pertence, foi antológico. Dizia, quem sabe, mais do que antológico. Ministro Gilmar Mendes, com voto. Também, senhor presidente, naqueles que ressaltam o caráter antológico, histórico mesmo, deste voto proferido pelo ministro Celso de Mello. E acredito que hoje o tribunal tem, uma vez mais, a possibilidade histórica de reafirmar essa sua jurisprudência, que não só afirma o papel da jurisdição constitucional como um ente, como um instrumento de proteção das minorias, e eu não me canso de me referir ao texto célebre de Kelsen na jurisdição constitucional, que ele resolve essa suposta antinomia entre jurisdição constitucional e democracia, demonstrando que, na verdade, a jurisdição constitucional cumpre um papel importante ao velar pela observância das regras básicas da Constituição, ressalvando, inclusive, e protegendo
essa relação entre maioria e minoria, permitindo que a democracia se consolide de forma clara. Isso está no célebre texto de 1928, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit. Na época se falava ainda em jurisdição estatal e não jurisdição constitucional. É sempre bom lembrar esse texto, que foi produzido pouco antes do colapso da democracia na Europa. E, claro, hoje nós não temos nenhuma dúvida de reconhecer aqui, como também no texto constitucional alemão, da lei fundamental, que, em se tratando deste tipo de requerimento, há, sim, um direito subjetivo da minoria. E aí eu passaria para um outro aspecto também, de forma breve, ressaltar que o tribunal mostra o compromisso com esta tese que é histórica, com eventuais ou pequenas rupturas, ou como já foi mencionado aqui, mas que é de, em se tratando de direitos subjetivos, reconhecer que não há falar em questão política. É fundamental que esse aspecto seja devidamente destacado para que se reforce, para que se enfatize o controle que se exerce sobre os atos do Congresso Nacional. Porque, na medida em que nós reconhecemos o conteúdo das questões políticas, ou mesmo apelamos para a fórmula da interna corporis, nós estamos a reconhecer a indenidade desses atos e, por conseguinte, estamos reconhecendo a sua não submissão ao controle judicial. Creio que o tribunal hoje está, mais uma vez, a enfatizar esta questão, ressaltando o papel fundamental de controle judicial que se exerce e enfatizando, portanto, o valor da própria Constituição. Com essas brevíssimas palavras e invocando também o meu pronunciamento no voto proferido no mandado de segurança 24831, eu acompanho integralmente as razões aqui aduzidas pelo eminente relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reporto-me aos votos que tenho proferido neste plenário sobre a valia emprestada pela Constituição Federal às minorias, confirmando que o verdadeiro equilíbrio decorre do somatório de forças distintas. E ressalto que a Constituição Federal, ela não dá, no caso, com uma das mãos e retira com a outra, por mais criativa que seja a interpretação a ela emprestada. Atendidos os requisitos dela constantes, não cabe criar, quer no campo da realidade, quer no campo da ficção, incidente, para a mercê desse incidente esvaziar-se o próprio instituto consagrado constitucionalmente. Acompanho o relator, né, e me sentindo, inclusive, lisonjeado com a citação do voto que proferi, muito embora integrando corrente minoritária, na companhia de Sua Excelência, do ministro Sepúlveda Pertence, e na companhia também dos ministros Ilmar Galvão e Nery da Silveira, né, no caso referente ao custo das CPIs. Uma página virada no tribunal. Ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente, também eu me reportarei e farei incluir na redação final dos meus votos passagens de 3 votos. O voto vencido no MS 22.294, já tanto aqui referido, e, mais recentemente, no mandato de segurança 24.831 e na ADIM 3.619. Neles,
com subsídios de uma obra de direito comparado de Schneider, mostrei que a Constituição brasileira, desde 1934, optou decididamente por configurar na criação da CPI uma prerrogativa absoluta e rejeitar o modelo italiano, em que este sim, a CPI é um poder de fiscalização do parlamento e, portanto, submetido à votação majoritária. Particularmente na DIN 3.619, cuidava-se, como se recordam os eminentes colegas, de ação do Partido dos Trabalhadores, arguindo a inconstitucionalidade de disposição do regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo, que submetia à votação do plenário o requerimento de formação de comissões parlamentares de inquérito. Este caso, a meu ver, é inteira, este último precedente, a DIN 3.619, é de perfeita adequação ao caso concreto. A diferença, hoje, não é de substância, é apenas que a decisão plenária da Câmara dos Deputados, ora questionada, pretendeu ser mais sutil. Ao invés de submeter diretamente ao plenário, como determinava o regimento da Assembleia Paulista, por nós declarado inconstitucional. Ao invés de submeter diretamente ao plenário o requerimento, valeu-se a maioria de um recurso contra a decisão do presidente da Casa, que, no exercício de sua competência, declarara criada a comissão. A pretensão de sutileza, no entanto, com todas as vênias, começa aqui por uma violação de norma regimental inequívoca, o artigo 35, parágrafo 2º do Regimento Interno. E, como já disse, não dou às decisões em matéria regimental quando esteja em jogo o direito subjetivo. A imunidade que algumas decisões do tribunal lhe emprestaram, isto para mim seria bastante. Sucede mais que a disposição regimental, e o demonstrou num voto que dispensa chegas o eminente relator, ministro Celso de Mello, a disposição regimental é a única compatível com a Constituição. Ao só permitir recurso ao plenário da denegação da criação da CPI, apenas reforça o perfil que lhe emprestou a lei fundamental de uma garantia absoluta da minoria qualificada das casas do Congresso Nacional. Isso é bastante para não chover no molhado depois do voto do ministro Celso de Mello. Eu apenas lhe faço um pequeno retoque. Sua Excelência entusiasmou-se e praticamente rejulgou o recurso interposto. Eu creio que isso não está em causa. Mesmo se cabível fosse o recurso, sim, não é? Ainda assim deveria o prevalecer rosto, o ato da presidência. Pois é, mas eu creio que rigorosamente a causa, isso não está em causa. Poderia até estar, se ao contrário os partidos que compõem a maioria trouxessem a esse tribunal a eventual inconstitucionalidade da criação da CPI que se considera. E por isso mesmo faço um pequeno reparo ao parecer também irretocável do eminente Procurador-Geral da República, quando Sua Excelência
chega a sustentar o descabimento até da questão de ordem. Não está em causa se, ante uma questão de ordem, o presidente da Casa poderia retratar-se. No caso, não se retratou. Agora, não quero negar a corrente que se opõe à criação de uma determinada CPI, em linguagem nossa de recurso extraordinário, pré-questionar a matéria em questão de ordem para, eventualmente, submetê-la depois ao crivo do Supremo Tribunal. O que não é possível é, seja por votação direta do requerimento, como ocorria na Assembleia Paulista, seja mediante essa via mais indireta e presumida e pretensamente mais sutil do recurso, entregar à maioria o que é, no nosso sistema, fiel desde 1934, à fórmula do constitucionalismo alemão de prerrogativa absoluta da minoria qualificada e não de mera iniciativa, como é no sistema italiano. Acompanho com prazer o voto do eminente ministro Celso de Mello. Também eu, nada tendo mais a acrescentar, acompanho o brilhante voto do ministro Celso de Mello, que coloca uma nova página nessa construção doutrinária relativa ao modo como esta Casa tem interpretado a Constituição, especificamente no que tange ao poder de investigação que tem o Congresso Nacional. Proclamo o resultado: rejeitadas à unanimidade as preliminares, o Tribunal, sem divergência, concedeu o mandado de segurança nos termos do voto do relator. A Casa não permite manifestações. Está encerrada a sessão.